E agora de volta aqui com a Bruna, que vai contar pra gente o que foi que deu errado nesses outros casos, nesses outros relacionamentos que ela teve antes do atual esposo. Quero saber se teve algum caso engraçado. A Bruna vai contar pra gente. O caso mais peculiar que me marcou foi um executivo que eu conheci, um alto executivo que trabalhava no governo do Rio Grande do Sul. Um executivo todo engravatado, chique, maravilhoso, um perfil maravilhoso, é pessoa maravilhosa, tudo. Namorando pela internet um bom tempo, e-mail para lá, e-mail para cá, telefone para lá, telefone para cá. Aí, de repente, a gente marca um encontro num restaurante. Eu sempre marcava num lugar, assim, popular, né? Marquei num restaurante um encontro, para conhecer pessoalmente. Aí, marquei para conhecer ele pessoalmente. Maravilhoso, tudo maravilhoso. Mas não demorou meia hora e ele me disse: olha, não tem coisa mais gostosa do que fazer sexo cheirando cocaína. Nossa. Aí eu fiquei assim. Aí ele disse: vamos? Eu não. Eu só queria te conhecer. Não estava nem pensando em sexo e muito menos em droga, porque não uso droga. Não, mas você não quer conhecer uma experiência maravilhosa? Ele ficou me insistindo. Qual foi a sensação, Bruna? Você ficou com medo? Eu fiquei decepcionada. Meu mundo caiu, porque ele era até então maravilhoso, né? Meu mundo caiu, fiquei decepcionada. Isso são coisas que realmente a agência não sabe, tem como não tem como controlar, saber. É uma coisa tão né? íntima. É uma coisa tão íntima que não tem como saber. Controlar. Só isso. pessoalmente mesmo. Então, até a própria agência fica no impasse. Você procurou a agência depois disso? Não. Aí insistiu. Eu disse não. Aí ele, olhando o relógio, aí ele disse assim para mim, chegou uma hora que ele me deu checkmate, assim: olha, vamos agora porque o meu fornecedor já vai embora. Vamos pegar agora porque ele vai embora. Nossa. E aí ligou para uma amiga dele, chamando a amiga dele para também participar. Aí eu disse: não, você vai embora, eu não tinha nem jantado ainda. Fiquei no restaurante jantando, tomando meu vinho. Ele foi embora, desapareceu, nunca mais eu vi. E esse episódio não te desestimulou a voltar na agência lá, ir no site, procurar? Não. Até uma amiga minha, estava falando com ela nos bastidores, uma amiga minha conheceu um suíço e ele pediu para ela ir para a Suíça para encontrar com ele e ela foi. Chegou lá, não achou ele, teve que voltar para o Brasil e ela não desistiu, hoje ela é casada com um italiano, não desistiu também. Eu também não desisti, porque a gente sabe que nesses tipos de relacionamentos, de encontros, a gente vai encontrar, as pessoas não são perfeitas, vai encontrar pessoas com vários problemas. E a gente tem que saber filtrar, tem que saber filtrar e vai se decepcionar, claro, tem que ir preparado para se decepcionar. Se preparar psicologicamente, não é isso? Mas vai em frente, senão acaba ali, vai ficar traumatizado, com problemas, né? É verdade, superar, né? Tem que superar, os traumas, as dificuldades. Se o objetivo é ir em frente, vai em frente. A gente está falando aqui dos obstáculos, de algumas dificuldades, mas tem muito caso que dá certo, como o seu mesmo, como dessa sua amiga que persistiu. E eu quero saber, em termos de números, vocês têm como avaliar isso? Quantos relacionamentos que vocês conseguiram intermediar, que deram certo? Vocês têm esse retorno? Sim, nós temos. Até porque quando a pessoa se inscreve com a gente fala, a partir do momento que ela vai encontrar alguém, ela tem uma semana, 15 dias no máximo, para nos dar o retorno, para nos dar esse feedback. Entendi. Né? Tanto o que deu certo, como o que deu errado. Sim, por quê? Porque quando ela se inscreve, se deu certo, ela vai querer ficar se relacionando com a pessoa. E se não deu certo, ela vai querer permanecer no nosso sistema, né? Inscrita. Entendi. Então quer dizer que se deu certo, vocês automaticamente tiram ela do sistema. Nós retiramos, nós damos um prazo de até 90 dias para que elas se conheçam melhor e aí definam, né? Se o relacionamento vai permanecer, então com esses 90 dias, onde ela não vai precisar pagar por esses 90 dias, nesse período que estão se conhecendo, então, se der certo, boa sorte, né? E caso não dê certo, aí ela retorna para o nosso sistema. Olha, super interessante esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa louco já, super interessado, provavelmente até já acessando, procurando a Fino Amor na internet para já se cadastrar. Mas eu tenho uma matéria super legal que a Bruna Borges gravou essa semana lá no Latte de Amore.
Mas a gente estava aqui nos bastidores conversando e eu lembrei de um filme que eu não estou muito lembrada, não me recordo do nome em português, mas é uma história que a mãe fica preocupada com os relacionamentos da filha e escreve ela, põe uma nota no jornal divulgando e a mãe faz a seleção dos pretendentes dela. E a gente conversando aqui com a Bruna, ela contou que tem uma história parecida, que na verdade foi a filha dela que encaminhou para ela entrar nesse site de relacionamento. Conta pra gente como foi essa experiência, Bruna, por que ela te cadastrou? A Bruna que era casada, se separou, tem uma filha de... Quantos anos tem a sua filha? Eu tenho uma filha de 27 anos, que também é advogada. E eu me divorciei, ela tinha 5 anos, eu criei ela. Aí, quando ela ficou adulta, ela resolveu morar com o pai. Aí, quando ela resolveu morar com o pai, eu disse, eu vou ficar sozinha nesse casarão, sozinha. Aí, ela ficou com peninha de mim, disse, mãe, eu vou te inscrever num programa de relacionamento para você, nas suas horas vagas, ficar se correspondendo com alguém. Foi ela que me inscreveu. A graça a ela é a minha cupida. A graça a ela, eu encontrei meu marido. E ela acompanhava os relacionamentos que você ia tendo? Ela tinha essa curiosidade? Tinha a aprovação dela ou não? Como é que Acompanhava. Eu sempre apresentava para ela, quando eu conhecia a pessoa pessoalmente, que eu sabia que podia dar certo, eu apresentava a ela. Acompanhava. Isso, ela tinha que dar a aprovação. Dava ok, sempre dava ok. Então, a Bruna também tinha contado que teve alguns casos, algumas experiências negativas, e a gente estava conversando aqui com a Lindinava, ela estava explicando a diferença de ser uma agência de sites, uma agência comum e uma agência, um site comum e a diferença para uma agência, como é o caso dela. Explica um pouquinho para o público qual é a diferença em termos de segurança, em termos de filtro, como que é? Isso, porque na realidade, no site de relacionamento, a pessoa pode escrever o que quiser, pode botar o nome que quiser, porque a documentação dela não é exigida, né? Então, na agência, na questão da agência de namoro e matrimônio, é diferente, porque nesse caso, todas as informações que ela vai passar vão ser comprovadas, e ela sabe disso, e tem um termo de compromisso, né? Tem um contrato, na realidade, onde ela se submete e diz que todas as informações que ela está passando são verdadeiras. Né, todas aquelas informações. Então, se é divorciada, ela vai também passar a cópia de toda a documentação dela para a gente, né? E tem penalidades para que ela realmente... acho que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Disso. Com relação às penalidades. Então, tem esse grande diferencial. E também outra grande diferença é porque nos sites de relacionamento o que chama a atenção são as imagens, né? São as fotos. Isso. Então as pessoas terminam colocando, são pessoas bem diferentes e colocam fotos de outras pessoas, até de artistas. Entendi. Né? Então não tem como acompanhar muita veracidade. Já a agência faz esse diferencial. Na agência faz sim esse diferencial. Então assim, a foto, até porque a gente não expõe foto dos nossos clientes no site. Né? Uma vez que eles se inscrevem, que preenchem toda aquela, né, toda a ficha de inscrição, que dizem exatamente o que querem, trabalham aquele perfil da pessoa que deseja conhecer, também passam as suas imagens e a gente vai convidando. Né? Vocês têm algum contato pessoal com os inscritos, com os candidatos? Sim, temos, porque é uma opção. Pode ser feita a inscrição virtualmente, tranquilamente, passa todas as informações, a comprovação de todos os documentos, as imagens também, as fotos. E também pode, no caso, agendar com a gente um horário para fazer essa inscrição ou mesmo uma entrevista, né, presencial. Até porque a gente oferece, além do serviço de aproximação e reaproximação, que é interessante a gente lembrar, né, que a gente não faz somente a aproximação de pessoas que não se conhecem, mas a gente também reaproxima pessoas que já se conhecem, relacionamentos que estão abalados, que estão pensando, né, em divórcio, em separação, em rompimento de noivado, de namoro. Então, vocês fazem também todo o acompanhamento psicológico, as dicas, vocês tratam o relacionamento. Então. Sim, a gente tem orientação profissional, orientação psicológica para isso, ou então o coaching. Né? O coaching é mais diretivo, direcionado nesse aspecto. Então, a gente oferece os dois serviços. São preços diferenciados, né? Mas a gente oferece os dois serviços. Eu ainda quero saber uma coisa, a gente vai... conversar sobre um tema que a gente sabe que muitas pessoas, eu li algumas reportagens sobre isso na internet, que tem muita gente que tem vergonha, que guarda segredo, que tem até um relacionamento que deu certo, matrimônios que estão aí bem-sucedidos, mas as pessoas escondem que se conheceram através de uma agência. Por que isso? Só que antes da Lindinava responder, eu quero mostrar para vocês uma dica super luxo, é a Volvo.
vocês não podem perder. Pronto, agora a gente vai voltar aqui com a Lindinalva, que vai contar pra gente, vai responder a pergunta que eu já fiz, por que as pessoas têm essa dificuldade ou até um pouco de vergonha de expor a maneira como começou o relacionamento através de uma agência ou de um site. Na realidade, a grande maioria da nossa clientela, ela exige essa privacidade, esse sigilo. E também é um serviço que a gente já oferecia, né? Inclusive consta no nosso contrato também. Agora, eu acredito, eu atribuo, é porque assim, quando uma pessoa vem procurar um serviço, esse serviço, ela já está dizendo, e as pessoas que a conhecem já sabem que elas já tiveram alguns relacionamentos que não foram muito saudáveis. Então, elas não querem criar grandes expectativas. Então, só querem apresentar quando tiver tudo certo. Então, é mais para a questão de evitar curiosidades, comentários. Entendi. E você acha que essa dificuldade se dá mais aos homens ou às mulheres? Mais aos homens, né? Os homens, eles exigem mais, eles falam mais por uma nessa questão até de cultural, sigilo. não é isso? As mulheres são mais espontâneas, né? Elas são mais espontâneas. Inclusive, nós temos relacionamentos que estão em processo de conhecimento, mas esses relacionamentos são com essas pessoas que pedem descrição. Que não... Então, não tem como... Talvez tempo, essas pessoas queiram se apresentar. E vendo que cada dia mais, né, os números, até tem os números que eu peguei na internet, vou falar para vocês, e aí você me confirma se isso bate mesmo. Eu tirei de uma reportagem que saiu na revista Marie Claire, que é uma revista maravilhosa, e fala que eles fizeram um retrato falado, pegaram umas agências de casamentos brasileiras e fizeram esse levantamento, que diz que 50% dos candidatos dele têm menos de 40 anos, né? Ou seja, atingindo cada vez mais um público jovem, e que a procura entre até os 35 cresce todo ano. E 60% deles são mulheres, a maioria solteira, 40% são homens, a maioria busca um segundo casamento, e 98%, olha só, um dado assim surpreendente, são profissionais bem-sucedidos que se dedicam à carreira e podem pagar de R$ 750 a R$ 4.000 por esse serviço. 90% deles têm terceiro grau completo, já viajaram ao exterior, moraram fora, são independentes, têm vida sociocultural ativa e dão muita importância aos princípios morais e éticos, que a gente pôde comprovar aqui, inclusive com a Bruna, que é uma pessoa que já tem a sua vida profissional estabilizada, né? Já teve um primeiro casamento, tem uma filha, teve a oportunidade de viajar. A gente viaja muito para o exterior, eu e meu marido, estamos em pleno lua de mel. É mesmo? Você acha que o fato de vocês terem se conhecido com essas características, o fato de vocês dois estarem num patamar semelhante a nível profissional, contribui para que o relacionamento seja nesse clima de lua de mel, não tem aquelas preocupações de um relacionamento que está se iniciando a vida de trabalho? É ótimo. Para o segundo casamento, a gente já veio de um primeiro casamento com filhos já adultos, aí estamos no segundo casamento, estabilizados financeiramente, podemos viver uma eterna lua de mel e viajar para o exterior, viajar muito, viajar pelo Brasil todo, por toda parte, e ver tranquilamente os nossos filhos todos casados, adultos, não temos problema nenhum, né? E temos uma qualidade de vida muito boa. É uma nova fase. É verdade. É uma nova fase. A fase de mais conquistas fica até 40 anos, 45, 50. As pessoas estão batalhando, como a gente estava conversando, Bruna, as pessoas ficam sem tempo até de investir. Como você estava falando, essa questão da estatística, dos dados, de muitas pessoas com menos de 40 anos. No nosso caso, aqui em João Pessoa, são pessoas com mais de 40 anos que procuram mais, né? Isso. Tem um número maior. Essa avaliação do mercado nacional e no nosso mercado local. Isso. Tem pessoas com menos de 40 anos, tem pessoas com a faixa etária de 20 anos, mas são mais pessoas a partir de 50 anos. Nós temos pessoas de aproximadamente 80 anos, homens e mulheres, né? Homens e mulheres, que estão buscando, né, com mais objetividade, com maior clareza, especificando quem de fato querem conhecer, até para desfrutar.
como A Bruna verdade tá é que falando. ninguém quer ficar sozinho, né? O amor está em qualquer idade, toca qualquer... Até quer ficar sozinho. É um círculo vicioso. As pessoas, elas se casam, jovens, então elas se saturam e acham que sozinhas vão ficar melhores. E aí elas percebem que depois de um tempo, a solidão não é a melhor escolha e aí tentam de novo um novo relacionamento. Eu fiquei 15 anos divorciada sozinha, até me casar de novo. Você acha, Lidinova, que a facilidade hoje em dia, inclusive até no trabalho que você oferece, tem um lado negativo que as pessoas descartam os relacionamentos com uma facilidade muito maior? Esses relacionamentos que elas conhecem, né, trivialmente, sim. É mais difícil você descartar uma pessoa que você conheceu, que tem aquela afinidade, porque muitas coisas já têm aquela afinidade, né? Muitos pré-requisitos já estão batendo. Você já escolheu, quando você se inscreveu numa agência, quando você conheceu alguém, então já tinha a faixa etária, a renda, a classe social, a cultura, a escolaridade, então já tem muitas afinidades que você, ao longo do tempo, se você fosse conhecer, né? No barzinho, uma colega de trabalho, você ia descobrindo aos poucos, né? Então, essa questão de você tomar esse conhecimento prévio vai facilitar essa relação mais duradoura. Ótimo, excelente. Tudo que a psicóloga e uma das proprietárias da agência Fino Amor está aqui contando para a gente. E agora eu tenho mais uma dica para vocês. Eu também, além de adorar perfumes e todo o luxo. Ana Luísa, queridíssima, arrasando com o sapato da Colisée. Mas eu tenho uma pergunta, que o programa está chegando ao fim, eu tenho uma pergunta ainda para a Bruna, saber que uma terapeuta de casais, a Cláudia Toledo, ela disse que é um grande erro achar que o acaso vai se encarregar de colocar pessoas nas nossas vidas, que a gente tem que ir à luta. O que você acha disso? Você concorda? Concordo, a gente tem que ir à luta, tem que buscar. Eu tentei muitos anos, pelas vias normais, fiquei vários anos divorciada, tentei pelas vias normais, mas acabava me relacionando sempre com pessoas do trabalho, colegas de trabalho, pessoas que eu não queria me relacionar, eu queria me relacionar com pessoas diferentes. Aí busquei através da internet. Tem que continuar buscando, tem que persistir. Tem que usar mesmo dos artifícios modernos, né? Eu acho que Conheci muitas pessoas diferentes do que eu buscava, mas tentei, fui tentando até conseguir. Tem que persistir. E está aí super feliz, casada. Estou aqui super feliz. Eu atribuo também, como você falou no começo, acho que a internet hoje possibilita muitas coisas e está todo mundo na internet o tempo inteiro, né? Eu atribuo também a isso o fato de que esse número de agências online e offline tem cada vez crescido, porque todo mundo fica na internet o tempo inteiro. Agora também isso é um ponto preocupante, né? Quando você fala, de fato, muitas pessoas ficam muito tempo na internet e a gente sabe, do jeito que está formando tipo casais, de gente, né? também está separando muitos casais. Tem muitos casais que estão se separando por conta dessa novidade, né? Dessa traição virtual. É verdade. É outro tema super delicado. E vocês também fazem esse trabalho, né, de reconciliação e também oferecem muitas palestras. Eu queria saber como que é isso. Quem não está cadastrado no site também pode participar? Sim, também pode participar das palestras de acordo com os temas, não é? Isso. Porque a gente vai falar sobre temas que a gente não tem muito no dia a dia, não tem muito contato, né? Eu até acredito que as pessoas, os casais, eles ficam muito vulneráveis, né? Vulneráveis às dificuldades que eles passam, ou vão falar para amigos que nem sempre são preparados. A procura por profissionais qualificados não é tão grande ainda, né? Mediadores de conflitos também não são muito divulgados. Ainda são mais receosas Sim, de se abrir com um e ficam com amigos ou com família que termina dando suas opiniões e até exigindo uma atitude, não é aquela questão, eu só dou um conselho se você for seguir. Se você não for seguir, não adianta dar um conselho. E nem todo conselho é viável, nem todo conselho é bom. Então, acho que essa orientação profissional é o melhor meio, o melhor caminho. As igrejas estão tentando cobrir essa carência, mas precisa do apoio profissional da igreja, da família, não é? Para realmente, assim, manter essa harmonia familiar, esse equilíbrio, essa família, para que esses casais realmente, esses casamentos sejam mais duradouros e superem maiores desafios. Maiores dificuldades. Né? Como você disse, hoje em dia as pessoas não estão querendo superar desafios.
Acontece um desencontro, automaticamente já a fila já anda, já querem conhecer outras pessoas. Por essa facilidade, né? Hoje em dia, essa questão, culturalmente, né? O mundo evoluiu de uma forma que tudo é muito fácil. Isso, né? e o investimento, o compromisso está sendo cada vez menor. Né? Eu vou investir naquela relação, porque com base na informação que eu tive de fulano, da experiência do outro, então acaba não fazendo investimento na sua própria relação. Né? E acho que vale a pena as pessoas investirem nas suas relações. Olha aí, eu concordo plenamente e digo para vocês, mesmo você que já tem um relacionamento aí, que não precisa da intermediação da agência, mas pode cuidar do seu relacionamento assistindo as palestras, né? Tendo esse trato, esse cuidado e abrir a cabeça e entender que um profissional muitas vezes é uma ajuda super bem-vinda. Mas para a gente finalizar o programa, que infelizmente está chegando ao fim, eu vou dar uma última dica para vocês, que é da Planck. Tem que prestigiar. Eu finalizo aqui agradecendo a presença das meninas, da Lindnalva e da Bruna, que contou, dividiu com a gente esse caso maravilhoso de felicidade. E a gente espera que muita gente que está em casa tenha aprendido um pouco com a presença de vocês. Entre em contato com a gente. Como eu sempre falo, faça a sua parte, né? Deixe que a gente faça a nossa, mas faça a sua parte. Provoque a situação, né? Mude. Se você não pode mudar o mundo ao seu redor, muda o mundo que está dentro de você. Uma dica imperdível. Olha, gente, muito obrigada. Agradeço a colaboração das meninas aqui, a equipe. Me despeço agora, desejo uma boa noite para vocês e amanhã eu estou de volta aqui. And drink it if you can you spend a little time? Time is to slip away. I wait for us, so stay. This day with I can make you glad.